Seja muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro do Mapa dos Eclipses, uma jornada de evolução pessoal. E hoje a gente vai falar como a maneira que você se enxerga é a maneira que você se sabota. Se inscreve no canal e continua até o final, porque esse conteúdo tá maravilhoso. E hoje a gente vai para uma nova etapa da nossa jornada. A gente falou nos últimos dois encontros sobre o passado e hoje a gente vai falar sobre o presente. Como a maneira que você se enxerga hoje, ela é a maneira que você se sabota, que ela sabota os seus objetivos. Primeiro encontro, a gente falou sobre os bloqueios, como eles surgem de experiências emocionais mal resolvidas na nossa infância. E aí a gente falou das crenças, que elas nutrem esses bloqueios através da nossa energia, da nossa atenção. E os sabotadores, que são aquela camada mais externa que a gente vê com mais facilidade, eles são uma camada protetora dessas crenças e desses bloqueios. Então, quando a gente fala de perfeccionismo, de hipervigilância, de procrastinação, a gente está falando desses sabotadores. Isso não é você, isso não é uma característica sua, isso é um sabotador que te acompanha. E sabotadores, eles são padrões mentais de defesa emocional que a gente criou na infância, com situações que a gente não sabia lidar naquele momento. Como eu expliquei para vocês no primeiro encontro, a capacidade cognitiva da criança, ela ainda é muito limitada. Então ela precisa de artifícios, de ferramentas para lidar com situações que ela ainda não pode lidar. Então os sabotadores, eles surgiram em algum momento da sua vida de uma forma positiva, para te ajudar com alguma coisa, te ajudar a lidar com a experiência emocional. E aí, só que agora que você já tem capacidade de lidar com as coisas de outra forma, porque você é uma mulher adulta, você continua usando eles e eles atrapalham a sua vida, porque já virou uma coisa inconsciente, que faz parte, que você acha que faz parte de você, mas não faz. Então aqui vou te convidar para tomar consciência desses sabotadores e entender como eles reforçam a forma como você se enxerga, como eles são reforçados pela forma como você se enxerga. Hoje eu vou trazer 6 principais sabotadores que eu considero os mais frequentes, os mais comuns. Primeiro de todos, a procrastinação. A procrastinação, ela vem com o objetivo de fugir de algum conflito ou buscar prazer, porque ela simplesmente não tolera desconfortos. Então é uma forma de não lidar com o desconforto. Por isso, a ação procrastinadora. E aí tem o perfeccionismo, que também é muito comum e as pessoas costumam muito falar, eu sou perfeccionista, mas isso não é você. O perfeccionismo, ele é uma ação limitante, porque aquela busca eterna pelo perfeito, e o perfeito não existe. Se o perfeito não existe, nunca nada está pronto. E isso gera um grande sofrimento na pessoa que age de uma maneira perfeccionista, sempre adiando, sempre fugindo de alguma coisa, porque ela simplesmente não tolera erros. E aí a gente vai para a inquietação. A inquietação é a busca constante por alguma coisa nova, por um novo desafio. Nunca está satisfeito com o presente. Aí a gente vai para a hipervigilância, que é outro sabotador, que é quando você começa a agir com a necessidade de estar sempre pensando numa possibilidade de problema, numa possibilidade de conflito, de alguma coisa negativa acontecer. E isso gera uma ansiedade, uma angústia, porque você está sempre esperando que alguma coisa negativa aconteça. A gente vai para o próximo, que é a prestatividade, que pode sim ser uma qualidade de uma pessoa que é prestativa, mas que também, quando ela chega num ponto de ser um sabotador, é quando a pessoa negligencia suas próprias necessidades para atender a do outro, quando ela tem uma necessidade muito grande de agradar, de fazer pelo outro. E aí a gente vai para o último, que é o vitimismo. Quando a pessoa se coloca sempre numa posição inferior, numa posição de vítima, e ela tem a intenção de atrair a atenção para ela, para que cuidem dela. Então, percebe como tem uma ligação com a infância? Quando tem a necessidade de chamar a atenção, de se proteger, de não errar, de evitar um conflito. A criança não sabe lidar com conflito, mas o adulto sabe, pode lidar muito bem, então agora você não precisa mais deles. Mas não é assim, eu sei que não é de uma hora para outra, que num estalar de dedos todos eles desaparecem, não funciona dessa forma. É trazendo para a consciência o que tem atrapalhado você, o que tem atrapalhado a sua vida, e a maneira como você tem se enxergado, por que você tem usado esses sabotadores. É assim que aos poucos você vai fazendo movimentos no seu dia a dia e que esses sabotadores vão ficando cada vez mais fracos, porque eles não precisam ser mais nutridos, porque eles não precisam mais ser usados como uma forma de defesa.
Vamos entender o que isso tem a ver com a forma que você se enxerga. Primeiro de tudo, a forma que você se enxerga é a sua autoimagem. E a sua autoimagem, ela é uma imagem mental que você tem de si mesma. É uma percepção subjetiva de como você enxerga o seu corpo, o seu comportamento, a sua personalidade, o seu jeito de ser, as suas capacidades. E essa autoimagem, ela é muito moldada pelas nossas experiências e pelo que os outros falam da gente. Aí é como se a gente fosse sendo, tipo, montada ao longo da vida. Você é isso, você é aquilo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E aquilo ali vai te moldando. Normalmente, a autoimagem, ela tem muito fundamento nas crenças do eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, eu sou baixa, eu sou alta. E aí você vai formando essa imagem mental do que você tem de si mesma. Como essa imagem mental tem uma ligação com as nossas crenças do eu sou, se ao longo da vida você cresceu ouvindo que você era grosseira, ou você entendeu que era incompetente, isso é uma das crenças que você carrega, que você era incapaz, ou que você era feia, isso vai moldando a sua autoimagem. E a sua autoimagem, ela pode não ter nada a ver com quem realmente você é. Mas que por essa distorção que ela gera, a gente começa a se enxergar de uma maneira diferente de como a gente é mesmo. Aí, se você cresceu em um ambiente em que você tinha necessidade de reagir emocionalmente através da raiva, essa foi a forma mais simples que você encontrou de reagir às situações que aconteciam com você, e as pessoas começaram a falar: você é agressiva, você é grosseira, você é irritada, você é estressada. Você moldou a sua autoimagem acreditando que você é isso, que isso faz parte da sua personalidade, quando não é. E aí, hoje isso te incomoda em você, mas ainda assim é a forma como você reage ao mundo, como você interage, como você se relaciona. Porque a nossa autoimagem é a maneira como a gente vai se relacionar, é a maneira como a gente vai agir, porque é a maneira como a gente se enxerga, então é a maneira como a gente se posiciona. Se você acha que você é inferior, você não vai se posicionar com coragem, porque você acha que você é inferior. Então, provavelmente a sua autoimagem é de alguém mais encolhido, mais tímido, não de alguém que se expõe. Se você cresceu em um ambiente em que falavam pra você que você comunicava muito bem, que você falava: nossa, essa criança fala tão bem, essa menina fala tão bem, e você foi crescendo ouvindo isso, e cada vez que você ouvia isso, isso gerava mais vontade de conversar, de falar, de se expressar, hoje provavelmente você é uma excelente comunicadora. Agora, se ao contrário, você cresceu ouvindo: não, você é tímida, e você foi tendo comprovações de que não era seguro mesmo se expressar, de que você era uma pessoa tímida, sua autoimagem foi moldada para uma pessoa tímida. Sendo que isso pode não ter relação direta com quem você é. Pode ter uma relação só com a maneira como você se enxerga. E às vezes isso atrapalha muito o nosso dia a dia de fazer coisas que a gente quer muito fazer, que a gente quer muito conquistar, e a gente simplesmente não consegue, porque a gente está se enxergando de uma forma diferente. E isso reflete totalmente no nosso comportamento. Ou até você realmente já foi de uma determinada maneira, a sua aparência física já foi de uma determinada maneira, o seu jeito, o seu comportamento já foi de uma determinada maneira, mas que hoje é diferente. E às vezes a nossa autoimagem está presa lá no passado e a gente acredita que ainda é aquela versão do passado, sendo que a nossa versão do presente já é capaz de outras coisas. E o perigoso disso é que, assim como as crenças, na nossa autoimagem a gente busca pela coerência e a gente nunca quer se desviar de quem a gente acha que é, mesmo que isso seja uma percepção inconsciente totalmente deturpada. Então a gente sempre está buscando na nossa autoimagem pela coerência com ela, pela coerência com quem a gente acha que é. A gente não se afasta muito dela, porque é a maneira como a gente se enxerga. A nossa autoimagem, ela funciona como um termostato, aquele dispositivo que regula a temperatura do ferro de passar, da chapinha de cabelo, do ar-condicionado. Vamos supor, a temperatura subiu demais, desviou muito daquela temperatura que estava programada. Aí o equipamento desliga, se for um equipamento de calor, até regular a temperatura que foi programado. E essa temperatura baixou demais. Aí ele liga novamente, dá aquela potência para regular até a temperatura que ele foi programado.
Que é a mesma coisa que acontece com o ar-condicionado quando ele desliga, quando tá gelado demais, e liga de novo quando esquenta essa temperatura. Então a autoimagem, ela é uma referência. Sempre que a gente se afasta dela, tanto para mais como para menos, a gente volta para aquela programação que é aquele padrão de referência. Acontece que às vezes esse padrão de referência está completamente discrepante de quem você é hoje. E aí é que entram os sabotadores, né, para ajustar isso aqui. Se você está subindo muito, se você começa a evoluir muito diferente daquela projeção de autoimagem que você tem, aí do nada começa a acontecer, você começa a se sabotar. Do nada você começa a procrastinar, ou você toma decisões erradas, até de repente você voltar para aquela programação inicial. E aí falar, meu Deus, nunca consigo sair do lugar, sempre volto de alguma forma. Aí a gente sempre volta para aquele ponto de normalidade. É aquela sensação de estar se aproximando muito de um objetivo, de uma coisa que a gente quer, e de repente começa a acontecer várias coisas e você volta a estaca zero. Aí se você está se desenvolvendo muito em uma área, seja financeira, seja saúde física, aí do nada você toma algumas decisões erradas, aí do nada acontecem alguns imprevistos e quando você vai ver, você voltou para aquele mesmo lugar que você saiu, ou para um lugar muito semelhante àquele que você saiu. E você tem a sensação de que nunca está evoluindo, nunca está evoluindo. Essa sensação de nunca estar evoluindo, de nunca estar saindo do lugar em uma determinada área, em determinada situação da sua vida, normalmente ela está ligada a uma autoimagem que está presa no passado, que está presa e diferente do que você quer. E é justamente por ela estar diferente do que você quer que ela faz com esse dispositivo do termostato. Também, se você abaixar demais esse padrão, você volta para esse padrão. Se subir, desce também. E tem a sensação de estar no mesmo lugar. De repente, um conjunto de ações inconscientes são ativadas e você volta para o lugar que você saiu. O lugar que a sua autoimagem identifica como padrão. Você volta para aquele padrão. Então, sempre que você estiver fazendo algo e que você se sinta muito desconfortável de fazer aquilo, repara se você não está sentindo que tem uma incoerência. Aí, se você perceber essa incoerência com quem você acredita que você é, e esse for um padrão, essa for uma ação que você está tomando, que é racionalmente positiva e benéfica para você, observa em quais crenças e que ponto da sua autoimagem essa ação está entrando em discordância. Ou qual crença ou como a sua autoimagem ela tá te puxando para um padrão através desse incômodo, dessa sensação de coerência, quando na verdade você quer avançar para outro. Aí você verifica que precisa mudar algo nessa sua autoimagem. Porque ela está diferente do que você quer alcançar. Ela está diferente de quem você é. E ela está projetada com base num passado. Então você vai ter que alinhar para quem você é hoje e para que você quer conquistar. Nossa autoimagem, ela interfere na nossa forma física, como a gente enxerga a nossa forma física. Ela interfere na maneira que a gente se relaciona, ela interfere na maneira que a gente reage às situações. Então, às vezes a gente pode enxergar o nosso corpo físico de uma maneira e ele ser de uma forma totalmente diferente. E ele tá em desacordo com aquilo. E a gente tá querendo alcançar até um corpo diferente e nunca consegue, sempre volta para aquele outro estágio. Porque a gente acredita que a gente ainda é de uma forma que foi no passado. Mas assim como a gente muda ao longo da vida, a nossa autoimagem precisa acompanhar essas mudanças. A gente que é uma projeção mental, ela interfere no nosso corpo físico também. Ela muda o nosso corpo físico. Porque se você estiver em coerência com a sua autoimagem e você quiser alcançar um resultado físico, os sabotadores vão começar a entrar em ação e vão te puxar para aquele padrão. Aí você começa a procrastinar, aí você começa a acreditar que isso não é para você e você começa a dar desculpas para se proteger dessa incoerência. Se proteger desse desvio é o termostato entrando em ação. A nossa autoimagem, ela é uma imagem psíquica que temos de nós mesmas. E essa imagem, ela depende da nossa percepção da realidade. E a nossa percepção da realidade depende das nossas crenças. Então você percebe que está tudo interligado? É por isso que as nossas crenças influenciam na nossa autoimagem. Quando você começa a se afastar dessa imagem psíquica, aí é que os sabotadores entram para te fazer voltar para esse ponto. Isso não é bom nem ruim, isso é matemático. Só que isso te limita. Porque você está preso nisso aqui. Você vai sempre voltar a esse ponto.
É por isso que é importante ajustar essa percepção, porque ela pode estar completamente deturpada. Eu vou dar 2 exemplos que são muito comuns dessa questão de autoimagem, que você pode reparar com mais facilidade, talvez em você, talvez em outras pessoas. O autoconhecimento ele é uma ferramenta que você utiliza para observar tudo e você pode aprender de todas as formas. Se você quer emagrecer e você tem uma forma de se enxergar sempre acima do peso, como uma pessoa incapaz de fazer isso, como uma pessoa que é incapaz de fazer atividade física, como uma pessoa que não tem essa disposição, você pode até conseguir, forçando muito por um tempo, mudar a sua forma física nesse sentido. Tô dando um exemplo aqui de forma física. Mas aí, logo depois, vão ser acionados os sabotadores e aí você vai começar a procrastinar os treinos, procrastinar a dieta, aí vai esperar o dia perfeito para voltar às atividades físicas, para voltar à dieta. Aí vai dizer que isso não é pra você, que você não consegue e que é isso mesmo, que não dá pra você. Vão ser ativados todos esses sabotadores. Só que nesse exemplo, procrastinação, perfeccionismo e vitimismo. Aí percebe? Nunca é à toa. Esses sabotadores que às vezes você vê na sua vida, eles estão escondendo algo muito mais profundo. Eles só são uma capa. E é por ele estar nessa camada mais superficial que ele te incomoda mais. Aí tem outro exemplo ligado à vida financeira. Se você é uma pessoa que não se sente abundante, que sente que não merece riqueza, que está ainda presa naquela autoimagem de uma infância pobre, talvez, e que agora você tem outra realidade, você pode receber 100 mil por mês. Se a sua autoimagem estiver regulada com esse passado, você vai dar um jeito de gastar 100 mil por mês. Então, às vezes, a vida financeira, ela desanda e ela não tem uma relação com quanto a pessoa recebe. A pessoa, às vezes, recebe muito e dá um jeito de torrar todo aquele dinheiro e ainda ter dívidas. Imagina só. Porque você vai estar sempre se regulando para aquela versão que você foi. Para aquela versão que você acha que é. Para aquela sua autoimagem formada. Você não vai se desviar dela. Você vai dar um jeito de voltar. Isso é inconsciente, mas isso atrapalha a sua vida demais. Aí você vai ativar os sabotadores, vai ativar a prestatividade e vai dar demais dinheiro para os outros, tentando atender e suprir a necessidade dos outros. Vai ativar o inquieto, que está sempre em busca de novos desafios, de novas atividades e talvez fazer investimentos ruins. Mas você vai dar um jeito de gastar todo esse dinheiro e voltar para aquele ponto que você saiu. Então, sempre que uma área da sua vida está travada, observa qual sabotador você está ativando e se ele não está se distanciando da autoimagem que você acredita que você tem. Eu não quero que você diga que você é procrastinadora, porque você não é. Você ativa a sua procrastinação. E por que você ativa a sua procrastinação? Porque você não vai executar, você está adiando uma ação que vai te levar a um lugar que te distancia dessa autoimagem. Às vezes esse lugar que essa ação vai te levar é muito benéfico, é muito positivo e vai acrescentar demais ao seu crescimento. Mas a sua autoimagem está programada para outra forma. E não é que ela é boa ou ruim, mas ela está desatualizada. Ela pode ser uma versão desatualizada sua. Por isso que você precisa ajustar essa regulação e acompanhar o seu desenvolvimento. Como eu disse, o passado é para ser olhado, mas não para prender a gente. Não é para parar o carro. Olha do retrovisor, mas segue, vai seguindo. E a boa notícia é que a autoimagem ela é completamente regulável, você pode fazer ajustes nela. Afinal, você sofre mudanças ao longo da vida. Você não é mais a mesma pessoa que era 10 anos atrás. Você passou por outras experiências, você é diferente hoje, você pensa de uma forma diferente hoje. Então, a sua autoimagem ela precisa acompanhar todo esse processo. E como é que você faz isso? E como é que você atualiza essa autoimagem? Primeiro, você tem que tomar consciência de qual autoimagem você está tendo hoje. Qual a maneira que você se enxerga hoje? A partir disso, você vai falar, nossa, mas não é assim que eu sou. Mas você antes precisa tomar essa consciência, porque, como eu disse, essa projeção, ela passa muito despercebida na nossa cabeça. A gente não repara tanto nas coisas. Então, tem que trazer essa imagem para o consciente de como é que você se enxerga. E é isso que eu quero que você faça nos exercícios que estão disponíveis no seu e-mail.
Se você já se inscreveu na jornada, no Mapa dos Eclipses, na jornada de evolução pessoal. Se você ainda não se inscreveu, vou deixar o link aqui abaixo, se inscreve, porque tá muito bom o conteúdo. E vai ser muito importante fazer essas atividades práticas, porque não é só assistir o vídeo e tomar essa clareza, ter essa clareza, mas é aplicar isso na sua vida, trazer isso para sua realidade, é muito importante. Então, até o próximo encontro e um abraço!